Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas bíblicas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual era o trabalho de Davi enquanto residia na casa de seu pai? Alternativa A, ferreiro. Alternativa B, pescador. Alternativa C, agricultor. Alternativa D, pastor de ovelhas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, pastor de ovelhas. Em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 11 está escrito: Disse mais Samuel a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Pergunta de número 2. Qual indivíduo teve sua vida prolongada por mais 15 anos após fazer uma oração? Alternativa A, Estevão. Alternativa B, Ezequias. Alternativa C, Jonas. Alternativa D, Jó. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Ezequias. Em Isaías capítulo 38 e versículo 5 está escrito: Vai, diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pergunta de número 3. Por quantos anos Jabim, o rei de Hazor, oprimiu cruelmente os filhos de Israel? Alternativa A, 40 anos. Alternativa B, 30 anos. Alternativa C, 20 anos. Alternativa D, 18 anos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 20 anos. Em Juízes capítulo 4 e versículo 3 está escrito: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Pergunta de número 4. Qual é a forma geométrica descrita na Bíblia para a cidade de Nova Jerusalém? Alternativa A, cúbica. Alternativa B, esférica. Alternativa C, cilíndrica. Alternativa D, quadrangular. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, quadrangular. Em Apocalipse capítulo 21 e versículo 16 está escrito: A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha lá 12.000 estádios e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Pergunta de número 5. Qual foi o primeiro nome de Israel? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Simão. Alternativa C, Abrão. Alternativa D, Jacó. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Jacó. Em Gênesis capítulo 32 e versículo 28 está escrito: Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Pergunta de número 6. Em qual livro da Bíblia encontramos a instrução: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã? Alternativa A, Provérbios. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Salmos. Alternativa D, Êxodo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Mateus. No livro de Mateus capítulo 6 e versículo 34 está escrito: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Pergunta de número 7. Em que local específico de Adulão, Davi se refugiou enquanto fugia de Saul? Alternativa A, em um poço. Alternativa B, em uma caverna. Alternativa C, em uma árvore. Alternativa D, em uma casa. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, em uma caverna. Em 1 Samuel capítulo 22 e versículo 1 está escrito: Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele.
Pergunta de número 8. Quem foi o comandante militar sírio, mencionado na Bíblia, que foi curado da lepra após seguir as instruções do profeta Eliseu? Alternativa A, Naamã. Alternativa B, Baraque. Alternativa C, Joabe. Alternativa D, Abner. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Naamã. Em 2 Reis capítulo 5 e versículo 1 está escrito: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Pergunta de número 9. Em qual livro da Bíblia os camelos são mencionados se ajoelhando junto ao poço de água? Alternativa A, Deuteronômio. Alternativa B, Apocalipse. Alternativa C, Gênesis. Alternativa D, Ageu. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Gênesis. No livro de Gênesis capítulo 24 e versículo 11 está escrito: fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Pergunta de número 10. Quem na Bíblia foi chamado de pregador da justiça? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Abraão. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Noé. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Noé. Em 2 Pedro capítulo 2 e versículo 5 está escrito: se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pergunta de número 11. Quais alimentos Jesus comeu com seus discípulos após ressuscitar? Alternativa A, pão e vinho. Alternativa B, peixe e favo de mel. Alternativa C, tâmaras e figos. Alternativa D, peixe e uva. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, peixe e favo de mel. Em Lucas capítulo 24 e versos 41 ao 42 está escrito: não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Pergunta de número 12. Quantos homens se refugiaram com Davi na caverna de Adulão? Alternativa A, 387 homens. Alternativa B, 500 homens. Alternativa C, 425 homens. Alternativa D, 400 homens. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 400 homens. Em 1 Samuel capítulo 22 e versículo 2 está escrito: ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Pergunta de número 13. Quem era conhecido por ter um cabelo tão pesado que precisava ser cortado anualmente, chegando a pesar 2 quilos? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Absalão. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Esaú. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Absalão. Em 2 Samuel capítulo 14 versos 25 ao 26 está escrito: em todo Israel não havia homem tão belo como Absalão, dos pés à cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, o que fazia todos os anos porque ele pesava muito, o cabelo cortado pesava 2 quilos. Pergunta de número 14. Que líder religioso teve os cabelos e a barba arrancados após ouvir um relato? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Esdras. Alternativa D, Samuel. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Esdras. No livro de Esdras capítulo 9 versículo 3 está escrito: ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me sentei atônito. Pergunta de número 15. Na velhice de Samuel, em que lugar ele constituiu seus filhos como juízes? Alternativa A, Berseba. Alternativa B, Ramá.
Alternativa C, Gibeá. Alternativa D, Siló. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Berseba. Em 1 Samuel capítulo 8 e versos 1 ao 2 está escrito: E havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Pergunta de número 16. Qual casal bíblico tinha como profissão a fabricação de tendas? Alternativa A, Boaz e Ruth. Alternativa B, Abraão e Sara. Alternativa C, Isaque e Rebeca. Alternativa D, Áquila e Priscila. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Áquila e Priscila. Em Atos capítulo 18 e versos 2 ao 3 está escrito: E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício, com eles morava, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício, fabricantes de tendas. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.